Meus amigos, segundo a própria imprensa brasileira, a Suprema Corte Brasileira, o STF, deixou de ser uma corte constitucional que julga processos relacionados à Constituição para se tornar uma entidade que está atuando de forma política no sentido de tentar interferir nos resultados das eleições. Uma mostra disso, seria justamente a reunião convocada pelo ministro Alexandre de Moraes nessa última semana, onde ele convocou um jantar entre Alcolumbre e o presidente Lula. Então foi lá o Alexandre de Moraes, o Alcolumbre e o Lula para que eles fizessem as pazes. O Lula e o Alcolumbre estavam magoados um com o outro por causa de que um deixou de ajudar o outro, tal. Então houve aquela quebra, aquela mágoa, e eles não estavam agindo em favor um do outro. E aí o Xandão foi lá e interferiu para que eles fizessem as pazes. Qual o objetivo disso? Fazer com que o Alcolumbre libere a votação de processos que estão lá no Senado, para favorecer o Lula. Por exemplo, como a questão lá aí do 6 por 1, o horário de trabalho 6 por 1, o Lula tanto quer, e agora, se sair essa votação lá no Senado e for aprovado, aí o Lula vai ser favorecido com essa votação. Ele vai ter ele vai poder falar como se isso fosse alguma coisa que ele realizou no governo dele, nos palanques que ele vai fazer aí, nos debates, nas entrevistas. Ele vai dizer: não, conseguimos criar a semana de trabalho 5x2, acabamos com o excesso de trabalho dos trabalhadores aí, tá? Aquele discurso, aquela baboseira que ele sempre fala, Então, são coisas que estão acontecendo no Brasil, Esse tipo de coisa é um exemplo perfeito, E aí, em troca disso, porque isso sempre é um troca-troca, sempre é um toma lá da cá, em troca disso, o governo Lula ajudaria o Alcolumbre a se eleger também, e no próximo ano, quando houvesse a nova eleição para a presidência do Senado, o PT votaria via Alcolumbre para que ele voltasse a ser novamente o presidente do Senado. Então é isso aí, pessoal. E aí a imprensa está pegando forte aí porque está vendo, está vendo essas coisas acontecerem. E isso não deveria estar acontecendo. O STF é uma corte constitucional, deveria estar julgando processos ligados à Constituição, não deveria estar atuando politicamente de forma nenhuma. Então, o STF está eivado de irregularidades, E um dos principais objetivos do STF estar agindo assim é para a sua própria autoproteção, Eles querem que Lula continue no poder e que o Senado seja um Senado de esquerda, de forma que eles não sejam impeachmentados. O Alexandre de Moraes é um dos primeiros que deve ser impeachmados caso os senadores de direita tenham uma maioria no Congresso no ano que vem. Então, esse é a arquitetura da coisa, É um toma lá da cada nado entre governo, Senado e o STF para que o Lula termine ganhando as eleições. Vamos assistir aí os cortes que eu separei, comprovando isso que eu estou falando. Na verdade, essa é o que está à mostra na política brasileira nos últimos dias, Todo mundo está percebendo essas manobras do STF. Vamos assistir junto esses cortes que eu separei. Vamos assistir até o final, porque está muito bom esse conteúdo, pessoal. Depois a gente comenta mais alguma coisa. Esse argumento, que é um argumento, eu não estou entrando no mérito, é um argumento inteligente. É um argumento dizer assim, não, a minha opinião, ele diz assim, a minha opinião, eu conheço política, segundo ele, o Flávio não tem chance, o Flávio não ganha. Por que ele disse isso? Bom, aí fica por conta e risco, Fica por conta e risco. Mas, obviamente, é o argumento de quem está disputando com o Flávio. Tem um motivo, viu, Sheila? Tem um outro motivo aí. Diga qual é, mano. É o seguinte, vamos voltar no tempo para lembrar um pouco as coisas. Quando o Gilberto Kassab entrou na articulação para discutir a questão da anistia ou redução de pena lá do Bolsonaro, pessoal do Rio de Janeiro, um processo dele criminal no Supremo Tribunal Federal voltou a andar. Estava parado há um tempão, voltou a andar. E aí, recentemente, uma jornalista muito conhecida, que tem feito investigações sobre o Supremo Tribunal Federal, soltou uma reportagem muito interessante, chamada Fator Supremo das eleições, dizendo que o Supremo, ministros do Supremo, teriam pressionado partidos do centro, do centrão, a não entrarem na campanha do Flávio Bolsonaro, porque talvez processos poderiam começar a andar. Então eu acho que o Brasil tem um problema institucional muito grave, se isso for verdade. Como essa jornalista dá muitos furos, a gente tem que passar a considerar se o que ela está falando talvez não seja verdade. Eu não estou afirmando que seja, estou dizendo o que ela disse. Então acho que a gente precisaria considerar essa hipótese. Então, se isso for o caso, é muito grave, porque é uma forma de interferência no processo eleitoral. Aqui a gente pode especular um pouco, isso foi uma especulação que existe em Brasília, existe nos bastidores de Brasília,
que há os sussurros, as recomendações, os telefonemas, né, as orientações, as opiniões, os jantares, etc. Né? Porque é muito estranho. Todos os partidos do centro-centrão, aí entra MDB, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB, Cidadania, todos são neutros, são imparciais. Parciais não são, né? Mas vamos lá, estão fora da disputa. Quer dizer, todo o alinhamento à centro-direita... E são partidos que se elegeram grande contingente com votação da direita na passada. No bloco do antigo governo. Exato. Então, assim, é muito estranho. Né? Inclusive o senador Ciro Nogueira, que foi o chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, a gente várias vezes entrevistou aqui no canal. Ele ganha chance de voltar a ser no governo Flávio. E vamos lá, era talvez assim, o principal interlocutor político, num certo momento, do pai, Jair Bolsonaro, simplesmente se recusou. E quando teve a oportunidade de colocar a Tereza Cristina como vice, né, já numa negociação que foi muito avançada. Então é muito estranho isso tudo. O destino do Supremo Tribunal Federal está diretamente atrelado ao resultado da eleição presidencial deste ano. Basicamente, se Lula vencer, fará 3 indicações e consolidará por décadas uma maioria na corte alinhada ao seu grupo político. Se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, deverá haver um ambiente no Congresso Nacional pelo impeachment de ministros da corte e pelo avanço de investigações criminais contra eles. Daí porque o que está sendo exposto nos últimos dias, com decisões monocráticas que atingem diretamente a oposição, é algo que já se esperava que fosse exposto. Que o Supremo é uma variável muito relevante na eleição presidencial deste ano e que pelo menos parte dos ministros da corte observa essa disputa eleitoral menos como um embate entre direita e esquerda ou entre governo e oposição e mais como algo crucial para a sua sobrevivência política. E o Tá aí, você viu, acabou de ver aí o comentarista, né, da CNN, Caio Junqueira, declarando, né, que o Supremo é uma parte muito importante, né, que está afetando aí as eleições desse ano, que vai afetar as eleições desse ano. O Supremo que não devia ter nada a ver com isso, né? O que o Supremo tem a ver com as eleições, né? O que deveria importar? Nada, nada. O Supremo é um total absurdo o Supremo estar tentando interferir nas eleições, mas como é uma questão de sobrevivência, principalmente desses ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, né? Esse pessoal que está mais envolvido com o escândalo do Banco Master, esses estão mais na berlinda e podem ser facilmente impeachmentados caso a direita vença no ano que vem. Então você vê aí que há toda um movimento nos bastidores, né, da política para favorecer a eleição do presidente Lula e de senadores e deputados de direita, de esquerda, melhor dizendo, para que dessa forma o sistema corrupto continue funcionando perfeitamente e ninguém seja impeachmentado. O Alexandre de Moraes possa continuar lá o imperador do Brasil, né? O Lula possa continuar na presidência, né, com todos esses escândalos que vão acontecendo em todos os governos do PT. Não existe um governo do PT onde não haja escândalo de corrupção. E é isso, né? E ninguém faz nada, porque esse é o Brasil, essa é a República das Bananas, onde nós estamos vivendo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe também o seu comentário, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!